já falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Incomunicável, porque são atributos que só Ele possui. Ele não comunica, Ele não nos dá esses atributos. E nós destacamos pelo menos 3, que é a da onipotência, onisciência, onipresença, que são características exclusivas de Deus. Mas agora nós queremos, nesta lição, estudar um pouco acerca dos atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles atributos que Deus nos concedeu o privilégio de tê-los. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós lemos: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que significa essa imagem de Deus? Nós poderíamos aqui gastar um bom tempo explanando este tema, mas queremos apenas vincular essa afirmação do Senhor lá em Gênesis 1:26 ao nosso tema, que são os atributos comunicáveis. Quando Deus decidiu nos criar a sua imagem conforme a sua semelhança, isso significa que Deus decidiu nos criar de tal forma que nós pudéssemos ter e exercer alguns atributos que sempre foram de Deus. Você quer um exemplo? Eu já ouvi músicas e frases escritas por aí falando sobre o amor e dizendo que o amor é um sentimento tão humano. Na verdade, existem muitas características que nós falamos, são características humanas. Mas à luz das Escrituras nós percebemos que tais características, de fato e verdade, são características divinas. Amar, ou o amor, é um dos atributos de Deus. Deus é amor, como diz a Bíblia. Essa experiência do amor existiu primeiramente no relacionamento interno do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, ele está falando, vamos criar um homem que seja capaz de amar. E Deus então, ele nos dá, em uma certa medida, a possibilidade de exercitarmos alguns desses atributos. Por exemplo, nós não somos oniscientes, capazes de conhecer tudo, mas Deus ele nos deu a capacidade de conhecer. A inteligência, essa capacidade que você está aplicando agora ao fazer esse curso aí na sua casa, né? Estudando, acessando a internet, lendo textos, refletindo, escrevendo. Essa característica é um atributo comunicável. Você é capaz de fazer isso porque Deus criou você com essa habilidade. Poderíamos pensar em várias outras características que são atributos comunicáveis. Santidade. Deus ele é perfeitamente santo, mas Ele nos criou também com a capacidade de podermos ter uma vida santa, de cultivarmos esse atributo em nós. E é por isso que Ele disse, seja santo porque eu sou santo. Sabedoria, amor, a capacidade de nos relacionarmos. Por que nós somos capazes de ter relacionamento com as pessoas? Porque muito antes de nós existirmos, Deus, desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, constituem um Deus relacional. Então, pensar sobre os atributos comunicáveis é pensar sobre aquilo que nós possuímos, aquilo que nos foi dado e que nos identifica com Deus. Então, essa é uma lição preciosa, porque nos faz pensar na expectativa de Deus para a sua vida. Você não é resultado do acaso, a sua existência não é resultado de algum acidente cósmico. Não, você e eu, seres humanos que somos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados com a capacidade de exercitarmos algumas características que são exclusivas e são peculiares, melhor dizendo, a Deus. Olha que grande projeto é a vida humana. É conhecer a Deus e é desenvolver aquilo que Deus colocou em nós. Então,
a lição sobre os atributos comunicáveis de Deus é muito mais do que reflexão acerca de Deus, mas é também reflexão acerca daquilo que Deus planejou para nós. Não é só pensar em quem Deus é, mas é pensar também em quem Deus quer que nós sejamos. Então, o nosso desejo é que você, com toda a atenção e cuidado que você tem revelado nas outras lições, você também gaste tempo com esta lição e renove em você esse desejo de conhecer mais de Deus. E conhecendo a Deus, você certamente vai conhecer mais a respeito de você e a respeito do projeto de Deus para a sua vida.